Olá, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula. A partir de agora, a gente vai sair da parte de álgebra e voltar para a parte de geometria, onde a gente vai estudar tanto as formas geométricas como as propriedades específicas entre elas. Eu escolhi para a gente começar a parte de ângulos. Já é uma coisa que vocês conhecem, mas a gente vai fazer uma revisão e uma apresentação. Logo isso, a gente vai fazer depois algumas propriedades deles. Vamos começar então mostrando o que é um ângulo. Eu tenho aí a reta OA e a reta OB. Elas têm um ponto em comum, que é o ponto O. Se a gente considerar o ponto O como a origem das retas, elas têm uma abertura entre elas. É isso então que a gente vai chamar de ângulo. Ângulo é sempre a abertura entre duas retas a partir de um ponto comum. Então, toda essa parte vermelha é o nosso ângulo. Todos os ângulos têm alguns elementos. Eu destaquei para vocês aí, primeiro, o ponto B, que é o que eu chamei de vértice. Vértice é um conceito que a gente já tem, né? A gente já conhece. O vértice é o encontro entre duas retas, é uma quina. Então, o encontro entre a reta BA e BC gera o vértice B. E para formar os ângulos, a gente já viu que é um encontro, né? E a abertura entre duas retas. O ponto de encontro é o vértice. E as retas que formam essa abertura são chamadas de lados. Então, a gente tem o vértice B, o lado BA e o lado BC. Com isso aí, a gente forma o nosso ângulo ABC. Lembrando que na nomenclatura de ângulo, o ponto do vértice sempre fica no meio. Poderia ser o ângulo ABC ou CBA. Lembrando que o vértice sempre fica no meio. E quando a gente for escrever o nome desse ângulo, tem que ter um acento circunflexo no B, que é o ponto onde tem o vértice. Depois a gente pode medir esse ângulo. O quanto que uma reta está se distanciando da outra. O quanto que ela está abrindo a partir desse ponto comum. Para isso, a gente vai usar a nossa unidade de medida, que é o grau. Reparem aí, a gente tem uma circunferência completa e ela está toda dividida em pequenos segmentos. Ela está dividida exatamente em 360 segmentos, exatamente iguais entre si. Cada segmento desse é 1 grau. Então, sempre que a gente for medir graus na circunferência, notem que o sentido de crescimento do ângulo é o sentido horário, é o sentido em que o relógio de parede roda, o relógio de ponteiro roda. Então, assumindo aí que o zero é o ponto mais alto, a gente pode dividir essa circunferência em quantas partes a gente quiser. Dependendo de quanto a gente dividir, é uma quantidade de graus. Depois a gente pode falar também sobre os tipos de ângulos. Eu separei para a gente 5 tipos de ângulo. O primeiro é o ângulo raso. Ele é formado pelas retas RP e PB. Elas estão unidas pelo ponto P. Forma uma reta só. Uma reta divide a circunferência em duas partes iguais, em duas metades. Se uma circunferência inteira tem 360 graus, metade da circunferência vai ter 180 graus, que é exatamente a medida de um ângulo raso. Um ângulo raso
mede 180 graus. E o ângulo reto é a metade do ângulo raso, ou é 1/4 da circunferência. Se a circunferência toda tem 360 graus, 1/4 dela vai ter 90 graus. Sempre interessante a gente frisar, o ângulo de 90 graus é representado por um pequeno quadrado no vértice. Nesse caso, a gente tem o vértice B, está ali o quadrado para mostrar que é 90 graus. E a gente tem o ângulo nulo. O ângulo nulo ele tem 0 grau. Não existe abertura entre a reta OA e OB. Uma está exatamente sobreposta à outra. É aquele caso de retas coincidentes que a gente já viu também. Então, um ângulo raso mede 180 graus, um ângulo reto mede 90 graus e um ângulo nulo mede 0 grau. Depois a gente tem dois casos que não dá para saber a medida. A gente só sabe a faixa que esse ângulo está passando. Que primeiro eu coloquei o ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90 graus. Existem infinitos ângulos maiores que 90 graus, por isso que a gente não sabe a medida exata. E o ângulo agudo, que é menor do que 90 graus. Então, também existem infinitos ângulos que são menores do que 90 graus. Partindo agora para o tópico da relação entre ângulos. Primeiro a gente tem os ângulos complementares. Ângulos complementares são um par de ângulo que, ao serem somados, resultam em 90 graus. Então, 70 graus e 20 graus são ângulos complementares. 80 graus e 10 graus são ângulos complementares. 50 graus e 40 graus são ângulos complementares. Qualquer par de ângulos que somados formarem 90 graus são ângulos complementares. O segundo tópico com relação de par de ângulo são os ângulos suplementares, muito parecidos com os complementares, só que nos suplementares a soma vai dar 180 graus. Então, 110 graus, 70 graus são ângulos suplementares, 100 graus e 80 graus são ângulos suplementares. Qualquer par de ângulo somado que dá 180 graus são ângulos suplementares. E o nosso último conceito são ângulos opostos pelo vértice. A gente viu aí, né, que o vértice é o ponto de encontro entre duas retas. Então aqui a gente tem essa reta e essa reta. Elas têm esse vértice aqui, formando 4 ângulos diferentes. O ângulo dessa abertura, o ângulo dessa abertura, o ângulo dessa abertura e o ângulo dessa abertura. Qualquer par de ângulos que estiverem opostos pelo vértice, ou seja, que tiver um do lado e um do outro, são iguais. No exemplo aqui eu coloquei alfa e alfa, beta e beta. Um na esquerda, na direita, ou em cima e embaixo. Eles estão opostos pelo vértice. Por isso que eles são iguais. Por hoje, então, é tudo isso que a gente tinha que ver. Agora a gente vai voltar para a matéria de geometria. Não esqueçam de ficar atentos ao Google Sala de Aula. Todos os trabalhos avaliativos valendo nota estão sendo passados por lá. Fiquem atentos ao prazo de entrega e principalmente coloquem o nome completo, o nome real de vocês quando vocês entregarem. No mais, qualquer dúvida podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, que eu estou lá para esclarecer qualquer eventual dúvida que aparecer. Um abraço a todos e bons estudos.